Amigos, ao poste. Ao poste para. Eu estou-me a rir, já vocês já vão perceber porquê. Ao poste para. Ao poste para quando? Ao poste para dia 27. Aviso já que vamos acompanhar em live, naquela plataforma que não podemos mencionar no YouTube, o Brentford com o Man United. Ok? Portanto, podem já marcar aí na vossa agenda, já Frigo 99, naquela coisa roxa. Conhecem? Pronto. Vamos estar aí a acompanhar. Falando já aqui um bocadinho do dia de hoje. Portanto, tínhamos uma pré-gol marcado em ambas as partes no Estrasburgo com Marselha. Tivemos imensos falhanços nesta partida. Isto foi uma alegria no que foi falhanços. Não veio o gol HT, com o Marselha sempre mais, com nota mais e a falhar imensas oportunidades. Para vocês terem aqui uma ideia, e aqui falta mais radar. Mesmo o Estrasburgo em transição estava muito perigoso. Sabe Deus como é que não veio um gol. Fomos atrás do over 1,5. Estrasburgo até marcou relativamente cedo no jogo, na primeira parte, mas depois foi uma conjugação de falhanços do Marselha, uma conjugação de falhanços do Estrasburgo, gajos isolados a falhar, balizas abertas a não aproveitarem para marcar golo. Lá veio o golo do empate depois de tanta insistência. Ainda fomos atrás do mais 2,5 e ele veio em live. Mas aqui o jogo engraçado, na Alemanha fomos buscar o Bayern a marcar na primeira parte, ser o Bayern a marcar o segundo golo, uma boa entrada que nós fizemos. E agora remetemos para o jogo do Benfica. Portanto, jogo do Benfica. Gil marca na primeira grande oportunidade, na primeira não, mas há uma grande oportunidade primeiro por parte do jogo horrível do Benfica desde já. O Benfica acabou em casa a tentar perder tempo e a ganhar faltas para não se exporem demasia no jogo, para vocês verem só, terem uma ideia da segunda parte. O Gil tem muito mais presença na área do Benfica do que vice-versa. Eu acho que o Benfica na segunda parte não fez um remate à baliza. O Benfica na segunda parte tem um remate à baliza. O Gil tem 5, 3 falhados, 5 deles são todos dentro da área, 10 remates, o Benfica tem 3. Continuando, só para vocês entenderem. Gil marca, logo aí o Gil já tinha um canto, entramos em mais 4 cantos e meio no jogo, um bocadinho pela necessidade o Benfica ter que responder. Acaba por sair um novo canto do Gil, sai um outro canto do Gil no mesmo lance. O Benfica empata, na primeira vez chega à baliza em condições do Gil, ganha uma grande penalidade num excelente passo totalmente para o Luquembac, porque o Gil, a ser melhor que o Benfica em pleno estado da luz, mais bola, mais capacidade, a sair deste trás com qualidade, mas estava sempre a dividir o jogo e o Benfica tinha na transição e no espaço a grande arma, sobretudo com o Luquembac, e é assim que chega ao 2-1. Depois tentava sempre aproveitar essa questão da transição. Gil podia ter empatado ainda na primeira parte. Não saíram cantos, sabe-se lá Deus, como o Luquembac, novamente na transição, com imensos remates, não batia ninguém, o guarda-redes não defendia, a bola ia ao lado, ia para aqui, ia para lá. Tanto é que a última grande oportunidade da primeira parte já tínhamos entrado no over à frente, 4,5, é do Luquembac. Depois tivemos o Gil a começar a segunda parte, tem um gol anulado, tem uma bola na trave, tem outra bola na trave. Temos sempre o Gil sempre perto de ameaçar, obrigou o Turbino, isto não ter vindo mais um, depois, além de não ter vindo 2 golos, ainda fomos atrás de mais um golo no jogo, sobretudo pelo que o Gil estava a conseguir ter em termos de exposição e estava a conseguir fazer em pleno estado da luz. O Benfica já nem transição conseguia colocar em campo. Tentamos depois aproveitar a modo de cima do Gil no que era cantos no jogo, da maneira como estava o jogo, mas isso foi uma péssima entrada que nós tivemos. Não deveríamos ter entrado nessa odd dos cantos. Foi uma má entrada da nossa parte. Fomos até com esse tempo, estávamos a ter um Benfica algo exposto no jogo, na forma como não conseguia ter bola, não conseguia matar as transições e as jogadas ofensivas do Gil. Sempre o Benfica, então, quando tirou os extremos, ficou completamente irreconhecível. Mas não, essa entrada dos cantos foi horrível. A entrada dos golos à frente fez todo o sentido. O Gil crava bolas da barra, tenta para uma linha. O Benfica não conseguiu sair. Fomos atrás do over limit, também não veio, porque lá está, não foi jogo para isso. Perdemos uma stake e meia hoje, mas pronto, vamos para o que interessa. St. Pauli, que vai defrontar a equipa do Bayer Leverkusen, vai ser o único jogo que vamos abordar aqui em vídeo no Telegram, ok? Depois não quer dizer que depois no Telegram, não, no vídeo, depois no Telegram não quer dizer que eu não falo de um outro jogo. St. Pauli contra Leverkusen, estamos a falar de St. Pauli 3.30, empate 3.50, Leverkusen 2.23, mais 2,5 1.27, mais 2,5 1.92. Estamos a falar de Leverkusen que no último fim de semana empatou com o Mönchengladbach a uma bola em casa. O St. Pauli foi perder 2-0 fora ao Stuttgart. Em casa tinha vencido o Augsburgo e tinha empatado a 3 com o Dortmund. O Leverkusen fora tinha
empatado com o Werder Bremen, depois de estar a vencer por 3-1. Aqui há alguns dados curiosos. Leverkusen ainda não venceu desde ter um novo treinador. Não, mentira, venceu o Frankfurt por 3-1, depois empatou no Copenhague depois de estar a perder e empatou com o Borussia Mönchengladbach. Este Leverkusen ainda está à procura da sua melhor identidade, ainda está à procura da sua melhor imagem. Ok? St. Pauli é uma equipa extremamente rock and roll, é muito 880. Reparem, vence na casa do Hamburgo, vence 2-1 o Augsburgo em casa, perde com o Stuttgart 2-0, pode-se ter dito como um resultado normal. Aqui teve a perder 3-1, vai buscar o 3-3 e jogando aqui um bocadinho com o fator casa, mais do e-mail 1.27, parece-me interessante, e o over 0.5 HT a 1.36 também me parece de veras curioso, tendo muito aqui a questão de termos aqui um Leverkusen que se pode expor na busca de ir atrás do melhor resultado. Não esquecer que para a semana já temos Liga dos Campeões, portanto o Leverkusen tem que ter essa questão em conta. O Leverkusen quintou a empatar, para vocês terem uma ideia, o Leverkusen vai jogar no próximo jogo do Leverkusen, para podermos ter aqui alguma atenção, uma possível rotação por parte da equipa alemã ou não. O Leverkusen vai defrontar em casa o PSV Eindhoven, podemos ter aqui uma equipa a rodar, atenção a isso. Portanto, olhando a essa questão, mais de meio 1.27, mais 0.5 até 1.36 e gosto também do ambas marcam a 1.70. Em termos de confronto direto, ambas marcam, pintou nos 2 jogos recentes destas equipas o ano passado. 2-1, 1 igual. Portanto, gosto do ambas marcam também a 1.70. Vamos agora para a Premier League. Brentford, Manchester United. United que vem finalmente de vencer um jogo. Quer dizer, eles já tinham vencido contra o Burnley. Venceram 2 jogos em casa, Chelsea e Burnley. São as únicas 2 vitórias que o Man United tem. São a jogar em casa, ok? Tem uma derrota, mas foi com o Arsenal, foi logo na primeira jornada. Já o Brentford, que tem apenas uma vitória, que foi contra a equipa do Bournemouth por 2-0 fora, depois perdeu com o Standard 2-1, 2-2 com o Chelsea, empata com a Aston Villa, perde com o Fulham por 3-1. O Brentford ainda não sabe o que é vencer em casa, correto? Não, venceu o Aston Villa por 1-0, depois empatou e depois empatou 3. Não, mas isto é Carabao Cup, portanto, estamos a falar de um Brentford que ainda só tem 4 pontinhos, do United tem 7. Uau! E mesmo esta vitória do United foi muito arrancada a ferros. Esta vitória contra o Burnley, na Galatasaray, vitória contra o Burnley, muito arrancada a ferros também. Estamos a falar de um Brentford 3.36, empate 3.77, Man United 2.13, mais do meio 1.19, mais do meio está quase a 1.70, 1.67. Para mim, gosto da odd. Nós vamos a ver aqui em termos de confronto diretos, o over 2,5 pintou em 75% das vezes. Vamos aqui olhar ao que foi o ano passado. 4-3, 2-1, 1 igual, 2-1, 1-0, 4-0, 3-0, 3-1, estes já são mais antigos. Mas olhando aqui ao ano passado, ao último época desportivas, 2-1, 1 igual, 2-1, 4-3. O Man United tem sofrido golos de toda a gente. Reparem, os últimos 5 jogos do United sofreram sempre. Fulham, Grimsby, Burnley, City e Chelsea. O Brentford sofreu do Fulham, sofreu do Aston Villa, sofreu do Chelsea, sofreu do Sunderland, só não sofreu do Bournemouth. Portanto, alguma tendência para estas equipas serem expostas defensivamente. Mais do meio 1.77. Gosto de ambas marcam 1.54. Sou-vos sincero, olhando à exposição que este Man United tem tido nos seus jogos, e gosto de gols marcados nas partes a 1.63. Isto para mim vai ser um excelente jogo para se trabalhar em live. Vamos estar a acompanhar naquela plataforma roxa que eu não posso mencionar o nome. Temos o United que tem que começar a cimentar jogos, vitórias seguidas. Tem aqui um bom jogo, apesar de ser um jogo fora. Tem sempre essa complicação dentro de portas inglesas. Para tentar ter aqui uma vitória, não vou dizer que vai ser tranquila, mas tentar ter aqui uma sequência de 2 vitórias seguidas que pode ser importante. Vai ter um adversário muito duro de roer, o Chelsea, que o diga. O Chelsea teve a perder 1-0 no intervalo, virou para 2-1, ainda sofreu 2-2 em cima do cair do pano. Temos um Brentford que, por exemplo, não perdeu com o Aston Villa em casa, perdeu sim, foi fora com o Fulham e teve a vencer por 1-0, se não estou em erro. Mas depois ainda levou a reviravolta ainda na primeira parte. Temos aqui um Man United que terá que fazer das tripas coração. Temos que ter um Man United bem mais assertivo defensivamente. Senão este Brentford pode colocar problemas nessa mesma questão, nos calcanhares daqueles deste Man United. O Man United tem criado muito em termos de criação de oportunidades de golo, mas tem pecado sempre muito no que tem sido a concretização dessas mesmas oportunidades, e depois tem tido muitas dificuldades em realmente, ou seja, não marca e depois sofre e depois tem que andar sempre atrás do prejuízo. Acho que vai ser um excelente jogo para se trabalhar cantos e golos HT pela forma de jogarem das duas equipas. O mais certo é nós temos o Man United com mais bola e mais perto das imediações do Brentford, mas alguma atenção às transições do Brentford nesse sentido.
Ok? Para mim, um excelente jogo para irmos trabalhar no live. Crystal Palace, Liverpool. Estamos a falar de um Palace a 3.91, empate 3.84, Liverpool 1.93. Atenção a esta odd do Liverpool. O Liverpool vai jogar a casa do Palace. O Palace ainda não perdeu este campeonato e venceu-lhes a Supertaça. O Palace que teve 3 empates e 2 vitórias. O Palace nos últimos 5 jogos, os últimos 4 jogos de campeonato, cá estão eles. 3-0 fora o Aston Villa, 0-0 o Sunderland em casa. Isto é Carabao Cup, empatou e foi vencer a casa do West Ham por 2-1. O Liverpool, só olharem aos últimos 5 jogos, contando com Liga dos Campeões, vence com gol aos 80 e tal, vence com gol de penalti aos 90 mais 2 ou 90 mais 3, vence com gol aos 90 mais 2 ou 90 mais 3, vence 2-1, depois de estar a vencer 2 no intervalo, e teve que aguentar ali com os corrones todos em cima da mesa, vence 2-1 o Southampton, também novamente com um golo em cima do cair do pano, aos 80 e tal minutos também. Portanto, o Liverpool não sabe bem o que é vencer de forma tranquila os seus jogos, ok? Não gosto desta odd do Liverpool 1.93, um bocadinho no sentido de um Liverpool com alguma dificuldade até o Liverpool até tem entrado bem nos jogos, mas depois tem alguma dificuldade em controlá-los depois de estarem em vantagem. E vai defrontar uma equipa do Palace que sabe muito bem explorar o Liverpool. Vimos na Supertaça a transição ofensiva do Palace, aproveitando o espaço que o Liverpool deixa na transição defensiva. Foi uma das armas que o Palace usou para criar dificuldades ao Liverpool. O Liverpool tem tido muitos jogos em que tem sido apanhado nesse sentido. Portanto, para este jogo, meus caros, não gosto da odd do Liverpool 1.93, apesar de eu saber que muita gente vai entrar nessa mesma odd, mas não tenho conforto neste Liverpool. Ou seja, a odd até está ajustada para o que o Liverpool não tem conseguido fazer nestes jogos recentes, e tendo em conta que vai jogar fora um terreno de uma equipa que ainda não perdeu, eu entendo o valor da odd e acho que a odd está ajustada para o que é a dificuldade do jogo. Não tenho conforto para entrar no Liverpool olhando ao que foi os jogos recentes. Prefiro-me expor no mais 2,5 a 1.72 e prefiro-me expor no over 0.5 HT a 1.32 e gosto também do ambas marcam a 1.62. O ambas marcam pintou em metade dos jogos em que houve entre estas equipas. O over 2,5 pintou ligeiramente acima da metade também dos jogos entre estas equipas, mas olhando ao recente confronto direto do Liverpool com o Palace nos últimos 5 jogos, 2-2, 1 igual, 1-0, 1-0, 2-1. Olhando ao que o Palace fez ao Liverpool na Supertaça e alguma exposição que o Liverpool tem tido em jogos recentes, reparem nos últimos 5 jogos, só não sofreu do Arsenal e do Burnley, sofreu do Atlético, do Everton e do Southampton em contexto de taça da Liga. Gosto do over 0.5 até 1.31 e gosto mais do 2,5 a 1.72 e para mim será mais um jogo muito interessante de se trabalhar em live. Também gosto muito de gols marcados nas partes a 1.70. Ok? Continuando, temos Derby de Madrid, meus caros. El Clásico, Atlético de Madrid, Real Madrid. Estamos a falar de um Atlético a 3.01. Estamos a falar do empate a 3.61. Real Madrid 2.35. Mais de meio 1.21. Mais de meio 1.70. Mais 0.5 HT 1.32. Ambas marcam 1.57. Gols marcados nas mesmas partes já com modo de 1.70, praticamente 1.67. E aqui várias coisinhas. O Atlético de Madrid, para vencer o Raio Vallecano, teve de fazer das tripas coração. Temos um Real Madrid que chega neste momento a este clássico numa excelente forma. Venceu no primeiro jogo dos Campeões, venceu os 6 primeiros jogos de campeonato, tem neste momento 18 pontos, vai defrontar um Atlético de Madrid que está em 8º, só tem 2 vitórias, cruzamento em casa, contra Vila Real e Raio Vallecano. E a vitória do Raio Vallecano foi dos diabos para tirar. Empata com o Mallorca, perde com o Liverpool, depois de estar a perder 2-0, consegue empatar, deixa-se perder. Empata com o Alavés, empata com o Elche em casa, perde com o Espanhol fora. O Real Madrid, nos últimos 5 jogos, vence Mallorca, vence Real Sociedade fora, vence Marselha em casa, jogo difícil, vence Espanhol em casa 2-0 e vence o Levante fora por 4 bolas a 1, num jogo que podia estar a dar uma tareia ao intervalo. E acabou praticamente a dar essa tarefa na segunda parte. Para este jogo, vou-vos já falar aqui de uma odd. Duas, aliás. Mais 3.5 cartões amarelos a 1.31. Mais de 4.5 cartões amarelos a 1.62. Estamos a falar de um derby. Estamos a falar de um jogo onde o Atlético de Madrid joga em casa. O último jogo, isto ficou, venceram 1-0 e depois perderam nos penaltis. 2-1 para a Liga dos Campeões. Um igual. Eu queria os últimos jogos em casa. 7 cartões amarelos, 4 cartões amarelos,
12 cartões amarelos. Aqui tiveram 4. Nós fomos a ver os últimos jogos recentes. Aqui teve 1, 4, 4. Mas por norma, os jogos em casa do Atlético: 7, 4, 12, 4, 6, 6, 8. É um derby. Um Atlético que não atravessa um bom momento. Estamos a falar de um Atlético de Madrid que pode usar este jogo para dar uma resposta e começar a entrar numa senda de jogos conseguidos sem perder. E imaginem ser aí o Atlético a causar a primeira derrota ao Real Madrid neste início de campeonato. Portanto, gosto dos cartões amarelos. Mais 3,5 está a 1.31, mais de 4,5 está a 1.62. Sou-vos sinceros, gosto do over 0.5 HT a 1.32. Gosto da odd de cantos na primeira parte, mais 3.5 a 1.40. Estamos a falar de um Real Madrid que está fortíssimo na transição ofensiva, mas neste jogo o mais certo é termos um Real Madrid até a ter mais bola e um Atlético, não digo num bloco muito baixo, como o fez com o Liverpool, mas um bloco médio tentando condicionar o espaço que o Real Madrid gosta de aproveitar com Vini, com Mbappé, aquela zona intermédia onde aparece Arda Güler, onde aparece Valverde, onde tem aparecido também, agora está-me a faltar o nome do jogador que o Real Madrid usou até aqui contra o Levante, deixem-me cá ver. Exatamente, Mastouton a receber aberto na direita, é argentino, vai ser um jogo muito, muito quisilento para esta partida, ok? Para esta partida vai ser um jogo muito muito aberto nesse sentido, ok? Gosto, portanto, como vos disse, dos cartões amarelos, gosto do gol HT, gosto dos cantos, porque eu estou o Atlético vai entrar forte no jogo, o Atlético vai tentar entrar a ganhar muito duelo físico com o Real Madrid. Sempre que houver espaço, o Real Madrid poderá ter aí uma das suas armas para ferir o Atlético. Mas isto tanto pode ser um jogo que vai para o over, como pode ser um jogo que vai para o under. Menos 4,5 está a 1.16, menos 3,5 está a 1.45, mais 2,5 está a 1.70. Eu consigo entender o porquê deste mercado e deste valor para este jogo, olhando até um histórico recente do Real Madrid que tem marcado sempre pelo menos 2 golos em todos os jogos. Estamos a falar de um Atlético que tem sofrido golos de toda a gente e tem marcado em todos os jogos também. Portanto, poderemos ter aqui um jogo até relativamente partido, mas reparem aqui no último confronto direto. O over 2,5 só pintou em 35% dos últimos 23 jogos. Eu prefiro ir buscar o 2,5 em live do que propriamente em pré, certo? Gosto também, como vocês já sabem o que é que eu vou dizer, gols marcados nas partes a 1.77, jogando aqui um bocadinho com o que pode ser o jogo, mas para este jogo, para mim, golos vai ser excelente trabalhar em live do que propriamente em pré. Continuando, Moreirense Casa Pia, atenção a este Moreirense e atenção a este Casa Pia, Moreirense tem tido muita qualidade exibicional, Moreirense 2.17, empate 3.10, Casa Pia 3.77, over 0.5 HT, amigos, está a 1.53, o mais do e-mail está a 1.47 no jogo, o over 2,5 pintou 3 dos últimos 4 duelos, o over 1,5 pintou 75%, ou seja, 3 de 4 também, e o over 0.5 HT 100% do over 0.5 também. Gosto do over 0.5 HT a 1.53, pelo que eu já vi deste Moreirense, sobretudo nos jogos que o Moreirense fez em casa. Certo que com o Vitória não marcou na primeira parte, com o Rio Ave não marcou na primeira parte, com o Alverca marcou e também sofreu, certo? E um Casa Pia que a jogar fora sofreu na primeira parte, marcou na primeira parte, sofreu na primeira parte e sofreu na primeira parte também. Muito pelo que é a qualidade ofensiva deste Moreirense e muito pelo que é o Casa Pia dá-se melhor a jogar fora, ou tem estado melhor a jogar fora do que a jogar em casa. Jogando um bocadinho com isso, mais de meio 1.50 parece-me uma boa odd, mais 0.5 HT 1.53 também gosto. E cuidado, que o Casa Pia tem estado melhor a jogar fora do que a jogar em casa. Este jogo pode ser mais aberto do que as pessoas pensam, porque o Moreirense é uma equipa que quererá jogar o jogo, assumir a posse de bola, ser uma equipa mandona, como em alguns momentos tentou ser contra o Sporting em Alvalade, apesar de fez uma ou duas vezes isso e rapidamente perdeu a bola. Este Casa Pia tem estado melhor a jogar fora do que a jogar em casa. Alguma atenção a essa questão, mas estamos a falar do Moreirense que tem 2 derrotas e são com Gil fora, que tem estado muito bem, e com o Sporting fora. Já o Casa Pia só tem 2 vitórias, que curiosamente são as 2 fora. Em casa tem tido muitas dificuldades, já sofreu 9 golos, marcou 5. Portanto, gosto mais do meio 1.50 a 1.50, está quase a 1.50, e gosto do over 0.50 a 1.53, mas cuidado com os empates ou vitórias do Moreirense, porque este Casa Pia tem sido uma equipa que tem dado muito bem conta de si no que é
no que é os jogos fora, mas eu consigo ver e entender que este Moreirense a jogar em casa tem dado muito trabalhinho. Reparem que o Moreirense nos 3 jogos que tem em casa tem 3 vitórias, mas o Casa Pia nos 4 jogos, não, nos 3 jogos que tem em casa, perdeu só com o Porto, vence a Arouca, que é uma boa equipa, e vence na casa do AVS. Mesmo assim, empate ou vitória do Moreirense, jogando aqui com os dois cenários, empate ou vitória do Moreirense com mais do e-mail, temos a modo de 1.81, parece-me de veras interessante. Terminando no Estoril contra a equipa do Sporting. Estamos a falar do Estoril a 9.25, empate 5.55, Sporting 1.30. O do Sporting está ajustada para o que é a exigência do jogo. Um Sporting que até o momento vem bem, um Sporting que até o momento só perdeu com o Porto. O Estoril tem estado algo instável. O Estoril que em casa vence a AVS, perde o Santa Clara, empata com o Estrela da Amadora e podia muito bem ter perdido esse jogo. E se fomos a ver nos jogos fora, empata com o Tondela fora a 2 bolas, perde em casa do Gil e perdeu depois de ter feito uma muito boa exibição, sobretudo na primeira parte, com vitória por 3 bolas a 2. Já o Sporting tem a tal derrota com o Porto, vence o Nacional fora, perde com o Porto em casa, vence o Famalicão, vence Carado para a Champions e vence o Moreirense fora por 3-0. Última vitória fora tanto o Sporting venceu o Nacional fora, venceu Nacional, Famalicão e Casa Pia, exatamente. Estamos a falar de um Sporting que está atrás do Porto, está neste momento a 3 pontos do Futebol Clube do Porto, já foi ultrapassado por Benfica, que venceu. Estamos a falar do mais do meio 1.15, mais do meio 1.52, mais 0.50 1.26. O ambas marcam está a 1.90. Atenção aqui um pormenor que o Sport nos últimos 5 jogos sofreu sempre, só não sofreu do Moreirense, sofreu do Carato, sofreu do Fama, sofreu do Porto, sofreu do Nacional. Aqui alguma atenção. O Gil em casa marcou, não marcou, marcou. Nos jogos fora do Gil, marcou. Portanto, aqui alguma atenção a este, ambas marcam 1.90, ok? Gols marcados nas partes a 1.54 parece-me interessante. O Sporting a marcar nas duas partes está a 1.92. Também me parece algo interessante, ok? Mas a odd que eu vejo mais valor, Sporting a ganhar 3 cantos na primeira parte a 1.55, mais 2.5 cantos HT para o Sporting a 1.54. Isto no modo em que eu estou a forma de jogar do Sporting, a forma de pressionar do Sporting, um Sporting que possa ganhar algumas bolas altas, como fez no jogo com o Estoril, e a forma do Sporting tentar sempre muito aquele rodelinho ali pelo corredor central, pode ser interessante se aproveitar nesse mesmo sentido. A forma como o Sporting tenta atrair o jogo para o corredor central, às vezes até libertando para os laterais, o que pode originar cruzamentos e jogadores muito descobertos nos corredores. E o Estoril tem tido algumas debilidades em organização defensiva quando as equipas conseguem expor o seu jogo aos 3 corredores, começando no corredor central e depois lateralizando, jogar um bocadinho com essa questão dos cantos. Em termos de confronto direto, o over 2,5 pintou em metade dos últimos jogos do Estoril contra o Sporting. O over 1,5 pintou 80% das vezes. O over 0.5 HT pintou 80% das vezes. O Sporting ao intervalo está a 1.72. Prefiro deixar isso para o live. O over 0.5 HT está a 1.26. A forma de jogar do Sporting nos contextos fora, atenção, Fama fora, o jogo nacional fora e mesmo o jogo com o Karate em casa, poderemos tentar aqui aproveitar para ir atrás do gol HT, dependendo de forma que o Estoril poderá explorar aqui a transição ofensiva e alguma exposição do Sporting no momento sem bola. Poderá ser um jogo interessante também se trabalhar nesse sentido. Cantos a favor do Sporting HT poderão ser muito interessantes, sobretudo se o Estoril se adiantar primeiro no marcador, mesmo o Reis do Sporting, se tivermos um Sporting empatado ou um Sporting a perder na partida. Se tivermos um Sporting a vencer ou mesmo o Estoril a vencer no intervalo, poderá ser interessante sempre irmos atrás do over à frente pela exposição que poderá haver até de um Sporting, mais de um Sporting a perder do que propriamente de um Estoril. Um Estoril a perder porque sabe que uma exposição tão grande poderá sempre resultar em sofrer um golo e acabar por matar as suas aspirações para o que podem ser o jogo. Amigos, estamos conversados. Vai sair outra vez o oposto agora por escrito para o Telegram, onde não há aqui alguns jogos que eu não abordei. Irei abordá-los por escrito no Telegram, ok? Por escrito no Telegram saíram lá. Já sabem, Bet7, Jofre29 em minúsculas, MyBest, Jofre29 em minúsculas. E amanhã tem toda a informação no Telegram também, redes sociais, e amanhã estaremos expostos em direto naquela plataforma, não podemos mencionar.